Vieses, começando a conversar agora sobre eles. O viés de amostragem a gente já viu. Muitas vezes o paciente que acompanha com o estudo, o paciente que a gente acaba estudando, ele acaba sendo um paciente que está no consultório, que está melhor cuidado, ou que às vezes está até pior e por isso buscou ajuda. Então, isso acaba mudando muito a forma como o estudo vai ser feito. Isso pode prejudicar a amostra do estudo e, consequentemente, o prognóstico daquele paciente que está na amostra pode ser diferente de um paciente que acabou não sendo estudado, seja porque, por exemplo, não está na unidade de estudo, na unidade terciária, no ambiente hospitalar, ou na unidade primária, na unidade de saúde, que está sendo feito o estudo. Seja porque ele está muito bem para isso, ou seja porque ele está, sei lá, por algum motivo não está recebendo tratamento e por isso ele não está bem, ele tem um prognóstico pior. Então isso é um viés de amostragem importante. Viés de migração, que são os pacientes que abandonam o estudo. Vamos pensar nesse exemplo aqui. Às vezes o paciente começou a participar do estudo, ficou bem, não vai mais no ambiente de saúde para poder continuar sendo estudado, porque ele está assistindo bem. Então ele abandonou o tratamento. Enquanto aqueles que continuam no tratamento são aqueles que não estão bem, então eles vão ter um prognóstico pior. E isso vai enviesar a análise, isso vai enviesar o resultado. Agora, vamos pensar em outro ponto então. O paciente que está lá muito ruim não consegue mais fazer o tratamento, e por isso ele abandona o estudo. Enquanto o paciente que está conseguindo melhorar, ele continua no estudo. E aí ele teria um prognóstico bom. Então, isso é o viés de migração. É quando a população que eu estou estudando, ela muda. Como se as pessoas que estão na população, vamos supor que eu estou estudando a população de uma cidade específica, as pessoas que saem de lá, chegam lá, migram. E, consequentemente, os pacientes que eu estou estudando, eles mudam e muitas vezes eles podem mudar de forma enviesada por alguma característica que ele tem ou que ele deixa de ter. O viés de aferição, a gente já conversou muito sobre ele, mas algumas coisas que são úteis para poder reduzir ele. O viés de aferição é quando a medida que o profissional fez para poder avaliar esse paciente não é igual de um profissional para o outro, ou a métrica, o equipamento para medir não é igual, ou a forma de avaliar, por exemplo, eu perguntei para o meu paciente, ao invés de eu ir lá e medir objetivamente falando. E para reduzir isso, a gente pode examinar sempre da mesma forma. Isso parece até uma obviedade, mas era o que o Fletter vinha trazendo. Não estar ciente de que grupo o paciente pertence, muitas vezes a gente pode acabar sendo enviesado na hora de fazer a avaliação, em saber que aquele paciente tem determinado achado, em saber que aquele paciente está mais doente, menos doente, tem determinada característica, e com isso acabar enviesando nossa avaliação. A gente já esperar alguma coisa na hora de avaliar e dizer que o paciente tem uma coisa que ele não tem ou deixar que ele deixe de ter uma coisa que ele tem. E estabelecer regras cuidadosas para decidir se um desfecho ocorreu ou não. Então, muitas vezes, a gente pode pensar que determinadas coisas podem acabar se confundindo. Por exemplo, vamos supor que a gente quer ver se o cabelo do paciente vai ficar branco. E aí tem uma mechinha branca só em um paciente e você considera que ficou branco. No outro, tem 5 mechas brancas, tem toda a frente do cabelo branco, e você considera que não ficou branco, porque não ficou o cabelo todo. Aí um paciente ficou o cabelo todo, e você considera que ficou branco. Então, é exatamente ter uma métrica, a mesma métrica na hora de você aferir esses valores e ter uma regra cuidadosa. Vamos avaliar se os pacientes estão acima do peso. Aí, em um momento, você considera os pacientes acima de 25, em outro você considera os pacientes acima de 30. Você não usou a mesma métrica para poder classificar esse desfecho. Uma outra coisa é viés de erro de classificação não diferencial. Muitas vezes, uma determinada exposição acaba sendo mentida, e aí um grupo acaba se misturando com o outro. O exemplo do cigarro é o mais interessante para isso. Dificilmente alguém vai mentir falando que fuma, sendo que não fuma. Mas quem fuma tende a mentir falando que não fuma para pesquisa. Então, se você faz a pesquisa perguntando para o paciente, você fuma ou não? E usa isso para classificar ele como fumante ou não fumante. Mas, por outro lado, você não pega, por exemplo, uma amostra de saliva para poder avaliar se esse paciente tem indicação de que é fumante ou não usa um critério objetivo, você pode acabar tendo muitos fumantes falando que não fumam, muito mais do que você pode ter, talvez por algum acaso, não fumantes falando que fumam. Com isso, você leva fumantes para o grupo de não fumantes, porque eles mentiram. E aí o seu grupo de não fumantes tem a exposição. E às vezes essa exposição a mais, ou seja, os fumantes presentes no grupo de não fumantes, vai aproximar o desfecho, ou seja, vamos supor que a mortalidade vai aumentar a mortalidade dos não fumantes,
Com isso, a mortalidade dos fumantes e dos não fumantes vai acabar ficando mais parecida. E aí você perde esse equilíbrio. Consequentemente, às vezes você tem um resultado que não deveria ter aqui. Você acaba tendo um resultado errado por causa disso. Uma outra possibilidade é a viés por falta de dados. Às vezes você está fazendo um estudo e você não sabe, por exemplo, história familiar do paciente, por exemplo, idade ou por algum motivo pressão arterial, e você precisava desse dado. Mas ele não foi coletado no registro que você está estudando. O que você pode fazer? Opção 1, excluir os pacientes do estudo, mas muitas vezes essa falta de dados pode afetar o prognóstico. Às vezes, por exemplo, o paciente que não tem o dado pode ser porque ele está melhor ou porque são os pacientes que estão piores ou melhores com o prognóstico e às vezes não foi registrado isso porque não estavam tão preocupados com aquele paciente, por exemplo. Então, a gente não consegue saber se esses pacientes que estão fora dos dados que a gente pode acabar excluindo não estão nos extremos. O que a gente pode fazer? Imputação múltipla, que é estimar os valores dos dados faltantes. Existem alguns métodos estatísticos que você pega pacientes parecidos e estima. Ou você pode, por exemplo, estimar os pacientes para mais ou todos para menos, para você ter aquela margem de segurança, dependendo daquilo que você quer achar. Então, é você criar um valor estimado para essas pessoas para tentar deixar elas no estudo para poder fazer a análise.